Atos capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Paulo estava sendo transportado de Cesareia para Roma para ser julgado pelo grave pecado de ser louco por Jesus. E no meio do caminho aconteceu essa fofura com ele aí. Olha aí, Atos 27, verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão no navio com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha comigo aí, por favor, agora o verso de número 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou os que sabiam nadar que se lançassem ao mar primeiro, em direção à terra. Os outros deveriam salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos, fala comigo, todos, chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo, fazia frio. Verso 3, Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele os convidou a ficar em casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Leia agora o verso 28 e 29. 28. Portanto, quero que saibam essa palavra que Deus enviou aos gentios e eles a ouvirão. Depois que disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Paulo, por 2 anos inteiros, permaneceu na sua casa em Roma e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. O título dessa mensagem é A Tempestade, a Cobra e a Ilha. Todos nós conhecemos essa maravilha da natureza aqui, ó. Fala oi. Você não falou oi, você não sabe nem com o que, né? Oi com Cesareia. Essa aqui é Cesareia. Fala oi, Cesareia. O que é Cesareia? Cesareia é um lugar de vergonha, é um lugar de humilhação, é um lugar de você ser mal interpretado. Paulo estava em Cesareia por ter pregado o evangelho. Eu sei que você e eu já sofremos na vida por fazer coisa errada, mas a gente não fica muito indignado quando sofre por fazer a coisa certa. O Brasil está indignado com uma senhora e agora, mais ou menos, dentro disso aí, né? Então, hoje, imagine você hoje preso numa cadeia, privado dos seus direitos, porque você é louco por Jesus. Tipo, você não mexeu com mulher de ninguém, você não deu cheque sem fundo, né? Semana passada eu fui chamado para depor na polícia por causa de um dos meus sermões. Já imaginou? Sentei lá, a delegada olhou para mim, falou: o senhor falou essas coisas? O senhor é pastor? Sim. O senhor falou essas coisas? Falei. E aí? Falei, então, o que é Cesareia? É um lugar de morte também. Porque Paulo estava em Cesareia e de repente ele descobriu que um grupo de homens se reuniu e eles decidiram que enquanto não matassem Paulo, não comeriam de novo. Além de estar preso, além de ter feito tudo certo, ele ia morrer.
que é Cesareia? Pode ser um lugar de desemprego, pode ser um lugar de incompreensão, pode ser uma luta familiar. Cesareia é lugar de vergonha, de ser zombado, é lugar de humilhação. Paulo estava em Cesareia, e ele foi a julgamento, e voltava, e aquele julgamento brasileiro, sabe, que nunca acaba, e vai, aí vem um governador, ele ouviu o governador, aí o governador mudou de governador, 2 anos depois, Paulo já estava preso, no demônio da Cesareia. Por fim, no dia que levaram Paulo de novo diante do tribunal, Paulo falou assim: cansei! Fala comigo assim: cansei. Sabe o que está faltando em nós? Eu posso falar uma coisa assim, que eu vejo na minha própria vida, falta às vezes os problemas piorarem. Quando os problemas pioram, fica maravilhoso, porque aí você diz: cansei. Fala comigo. Cansei. Se a coisa fica só ruim, você vai levando. Ah, esse casamento é a meleca mesmo. Ah, esses meninos mesmo é meio endemoniadinho assim mesmo. A minha vida financeira é assim mesmo. Entendeu? A minha fé, meu corpo, meus filhos, tudo mais ou menos. Aí Deus fala assim: vou dar um jeito, vou deixar piorar. Aí piora. Aí você fala o quê? Cansei. Enquanto a gente não ficar nervoso com a situação que a gente está vivendo, a gente não vai ver uma resposta. Olha para quem está do lado e fala assim: cansa rapidinho, por favor, fica cansado. E a gente cansa por quê? Simplesmente a gente tem raiva de Cesareia? Não, é porque a gente quer ir para uma delícia, uma fofura da natureza chamada Roma. Fala comigo: oi Roma. O que é Roma, Lucinho? Aí é coisa chique. Roma é lugar de honra, Roma é lugar de ser respeitado, Roma, você não é tolerado, você é amado. Roma é um lugar de vida, Roma é lugar de apresentar-se, não diante de um tribunal para explicar nada. Roma é lugar de estar diante do imperador. Roma é liberdade, Roma é alegria. Quem quer viver uma Roma na sua vida assim? Eu quero viver na minha vida uma Roma. Inclusive esse ano eu estou levando uma caravana para Israel, a gente leva todo ano, e nesse ano a gente vai passar em Roma, na Itália, e eu vou levar quem for comigo na casa que Paulo ficou. Esses últimos 2 versos aí, eu já fui lá umas 2 ou 3 vezes. A casa que Paulo ficou, que era a casa dele em Roma, perto do Coliseu, lá em Cesareia não podia nada, humilhado, xingado, cuspido. Em Roma, você viu os 2 últimos versos de Atos, como que termina Paulo? Com liberdade, pregando, sendo honrado, sendo cuidado. Eu quero ir para uma Roma. E se Deus tem um céu para eu morar depois que eu morrer, será que nessa terra Ele não tem nada de bom para mim? Ele não tem uma melhora para mim? Eu creio que Ele tem sim, para mim e para você. Você crê? Nesse ano de recessão do Brasil, eu acredito que Deus pode dar uma Roma financeira, espiritual, familiar para cada um de nós. Não tem a ver com o momento do país, tem a ver com crer no que a palavra de Deus nos diz. Tem uma hora na vida que você vai ter que tirar os olhos da notícia, você vai ter que tirar os olhos da Folha de São Paulo, da Globo, da Bandeira, e olhar para o Senhor. Porque se você olhar a notícia, você se desespera. Mas há uma boa notícia: Deus quer tirar a gente de uma Cesareia e trazer para uma Roma. Você crê nisso? Eu creio nisso, e foi isso que Paulo fez. Deu um grito e falou: chega! Eu apelo para o imperador, me leva para Roma, cansei dessa muquiça aqui. Quero ir embora. Faço sim ou não? Legal, sim ou não? Mas no caminho entre Cesareia e Roma, Paulo enfrentou alguns obstáculos. Assim como não foi simples a viagem de Paulo de Cesareia para Roma, de um lugar de humilhação para um lugar de honra, não é simples na vida simplesmente levantar de manhã: eu acho que eu vou ali viver uma vitória. Se fosse assim, né? Eu lembro que um dia 31 de janeiro de um ano de dezembro de um ano desse aí, todo mundo desejando feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz ano novo. E o Espírito Santo falou comigo assim: se desejar feliz ano novo gerasse um ano novo feliz, não tinha uma pessoa triste na terra. É ou não é verdade? Então não é levantar de manhã purpurinada e falar assim: hoje eu vou viver as glórias do Senhor, eu vou ali em Roma rapidinho, tchau amigas. Não. Fala comigo, não é tão simples. Gente, Deus é simples, mas a caminhada com Ele nessa terra, por causa do pecado, não é simples. E a gente não pode viver o cristianismo de uma forma simplista, inocente e até assim, narniana. Tem muita gente de Nárnia, né? O pessoal acha que aceitou Jesus, vai ver elfo, vai ver... Não vai, Zé.
Aqui é planeta Terra, aqui não existe. Orei agora, a coisa acontece um segundo depois. Ai, cadê os anjos do Senhor? Entreguei um dízimo, cadê meu emprego de 10 conto? Não é assim, cara. Aqui é o planeta Terra, aqui tem luta, tem guerra, mas existe uma Roma para mim e para você. E quando eu falo de Roma, eu não estou me referindo só ao lar celeste, não. O lar celeste, amém. Nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu? Rapidão, deixa eu ver. Eu estou falando aqui na terra, poxa. Sabe o que o salmista falou? Eu não morrerei, mas eu viverei. E eu verei as maravilhas do Senhor nessa vida. Você quer ver? Você quer experimentar uma Roma para você? Então vamos lá. Se você quer experimentar, você tem que fazer o caminho entre as duas. Mas no caminho ele enfrentou alguns obstáculos, e o primeiro desses é essa delícia aqui chamada tempestade. Fala oi com a tempestade. Meu Deus do céu, o que é tempestade, Lucinho? É basicamente H2O, água, né? Só que vindo de cima. É chuva. Fala comigo, chuva demais. O que é tempestade? São as lutas da vida. As lutas comuns de todo mundo que está vivo. Quem está vivo? Deixa eu só fazer uma checagem aqui, porque esses dias saíram os dados novos do IBGE que provaram que 100% das pessoas morrem. Havia uma margem de erro, mas foi corrigido, 100%. Às vezes tem alguém morto aqui, mas só quem está vivo. Deixa eu ver rapidinho, os mortos podem continuar em paz. Se você está vivo, eu tenho notícia para te dar, delícia. Chuva cai na cabeça de quem está vivo. Sabe quantas pessoas tinha naquele navio? Fala comigo. 276. Choveu na cabeça de todos. Tinha advogado, tinha marinheiro, tinha soldado, tinha prisioneiro, tinha cozinheiro. Mas a água, quando veio, atingiu todos. A recessão nesse país está pegando todo mundo. O que são as tempestades, Lucinho? É aquilo que é próprio de quem está vivo. Por exemplo, você comeu uma comida estragada. Você vai passar mal. Satanás veio contra mim? Não. Você comeu uma comida e passou mal. Você saiu tarde do emprego, pegou um trânsito maluco. O tranca-rua está trancando a minha rua. Não, você tem uma porcaria chamada carro, que está numa porcaria de um negócio chamado trânsito. É uma coisa natural. Crente tem mania de espiritualizar o que é natural. Você não vai no dentista, seu dente começa a doer. Demônio, sai do meu dente. Não é demônio. Seu casamento, você não investe nele. Não acontece nada de bom, nada. Tu começa a ter um problema no casamento. Não, irmão, isso é coisa natural. Você não estuda para uma prova. Senta lá e começa a orar em língua com a mão na prova. É natural. Você não estudou, não vai passar. Não vai passar. Vai encontrar com a garota lá. Ai, tô gostando dessa mina aí, vamos ver o que rola. Tá com a boca fedendo igual uma jaula. A menina fala assim. Ah, ela não me quis. Não, você que não escrove essa praga desse dente seu. Não fez uma organização financeira. Começa a dever. Ganha 2.000, gasta 3. Ai, o diabo se levantou. Satanás fala, poxa, ninguém vai ser meu advogado não, gente. Fala comigo, mundo natural. Não confunda as coisas, gente. A água cai mesmo. Sol vem mesmo. Chuva vem. São coisas naturais. A gente tem que parar de pirar com o natural. Se Deus não poupou o filho dele das coisas naturais, se o filho dele, Jesus, nessa terra, teve que passar os babados todos, por que ele vai te dar um Vale Night, Zé? O que Deus vai falar assim? Não, fulana, lá de Americana, eu vou dar ela uma isenção. Nós vamos passar tudo. O negócio não é se a chuva virar ou não. É como se comportar quando a água cai. As tempestades são engraçadas. Elas fazem algumas coisas com a gente. Primeiro, são situações que nos fazem perder tempo. O verso 9 diz, perdemos muito tempo. Você faz um planejamento de alguma coisa para a sua vida para determinada data. Aí você passa aquela data muito e não alcançou nada. Aí você fica triste. Você começa a ficar arrependido. Um jovem falou comigo, Luciano, eu tenho 25 anos de idade e a vida financeira de um cara de 15. Ele fez um sonho para a vida dele, só que ele faliu. E aí? Tempestade atrasa a gente.
Segunda coisa que a tempestade faz, são situações diante das quais nossa capacidade de navegar não adianta nada. O texto diz no verso 15, que sabe o que, os bonitão lá, os navegadores fizeram? Largaram o leme. Não tem o que fazer debaixo de tempestade. Quando um carro patina, quem aqui já passou com um carro na água e o carro perdeu o controle? Não adianta nada. O capeta assume o controle lá do que acontece. Se o carro pode até subir. Eu sou marinheiro experiente, mas na hora que a água cai, irmão, tira a mão e fala assim, deixa essa pipoca para onde tem que ir. Você pode ser vendedor, bom vendedor, não vende um carro. Você pode ser uma pessoa boa de fala, você não ganha uma causa, você não consegue nada. Quando a tempestade vem, a sua capacidade, ela é zombada. Terceira coisa que a tempestade faz, são situações que parece que nunca vão acabar. E tentam roubar a nossa esperança. O verso 20 diz assim, não vendo nós nem sol nem estrela por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de livramento. Você começa a ficar sem esperança. A chuva cai. Sabe quantos dias choveu aqui, gente, nesse texto? 15 dias sem parar um minuto. Um dia eu vi isso em Belo Horizonte, eu era um adolescente. Nenhuma roupa secou de ninguém. As pessoas começaram a pôr as roupas para secar atrás da geladeira. Quem já secou roupa na geladeira aqui? Ou no micro-ondas? Né? Eu vivi isso um dia em Belo Horizonte. 2 semanas, não parou um minuto de chover. Eu era adolescente. Aí você vai ficando sem esperança. Parece que a sua alma vai encharcando. Porque uma coisa é uma guerra, 1 minuto, 5 minutos, um dia, um mês. Mas quando o tempo vai passando, você fala assim, ó Deus, ó, me mata, me leva, se eu quiser, só acaba com esse demônio. Quem já chegou nesse ponto da vida alguma vez aí? Fora o pastor que está pregando aqui. Eu já. Quarta coisa que a tempestade faz, são situações que não nos permitem soluções alternativas. O verso 31 e 32 diz que os soldados olharam para o outro e falaram assim, já sei, vão cortar os botes salva-vida e vão sumir daqui e vão sair dessa tempestade. Paulo falou assim, se vocês pularem no plano B, vai morrer todo mundo. Não tem o que fazer, não tem alternativa, não tem assim, Deus não me ouviu, então eu vou ligar para o meu parente rico. Deus não me ouviu, então eu vou ficar com o primeiro cara que aparecer. Deus não me ouviu, então eu vou clonar uns cartões de crédito aqui na internet. Não tem o que fazer. O plano B fica idiota. E quinta e última coisa que a tempestade faz são situações que quase nos matam, mas com Deus no controle, só nos deixam molhados. O texto diz lá no finalzinho do verso 43 o quê? Todos chegaram salvos em terra. Fala comigo, todos chegaram. Eu tenho uma notícia para te dar. Você pode viver o que for na vida, mas você e a sua casa, todos vão chegar lá em Roma. A tempestade é muito boa, sabe em quê? Em sonoplastia. E aquele barulho vai, você fala, é muito maior do que eu não vou aguentar. É só barulho. Calma. O nosso Deus está acima da tempestade. Mas ela vem na vida. Gente, veio para o Michael Jackson, não vai vir para a gente. Veio para a Diana. Gente, veio para o Eike Batista, irmão. Aí a gente acha assim, estou vivendo uma luta, estou indignado. Então, no final do culto, vem aqui, nós vamos orar para Jesus te levar. A pessoa quer estar viva e não quer que o carro dela nunca seja multado, não quer viver nunca uma luta na família, a saúde dela tem que ser... Você está achando que você é quem? Jesus? Nem ele foi assim. Quem está entendendo o que eu estou falando sobre tempestades aqui? Não foge, gente. Tempestade tem que vir, a gente tem que aguentar. Deixa ela vir, vem, neném, cai em mim com força. Você grita, eu sei gritar também, retardada. Quem sabe essa pessoa que está aí do seu lado, aí está debaixo de uma água federal. Agora olha para ela e fala assim, aguenta, irmão. Vai acabar. Como que a gente vence tempestade, gente? Fazendo de tudo que sabemos? Não. O verso lá diz, sabe o que Paulo fez enquanto estava todo mundo desesperado correndo? Eu fui orar, e o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo, falou comigo, vai dar tudo certo. Quando a tempestade vier, irmão, larga tudo e vai
Orar. Dobre o seu joelho e fala assim: Jesus, ó, eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Eu não estou sabendo de nada o que eu faço da minha vida. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou aqui prostrado, estou pedindo ao Senhor uma resposta. E eu não vou levantar enquanto essa resposta não vier. Que está essa barulhada, está essa gritaria, está essa água caindo, e esse monte de luta, esse monte de conta, esse monte de problema. Mas eu estou aqui, manda o teu anjo, Senhor, para mim. É o que você tem que fazer. Aconteça o que acontecer na sua vida, para o que for, para de comer, mas não pare de orar. Orar é a ação mais sublime que uma pessoa pode fazer na terra. Orar não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Se você parar de orar, você perdeu tudo. Eu tenho uma frase que muita gente até não concorda, mas ela é assim: eu prefiro ter pecado para confessar e ir orar só para confessar meus pecados, do que não ter pecado para confessar e por isso usar isso como pretexto para não orar. Eu prefiro ter pecado para eu orar, do que eu falar, eu não tenho pecado, então eu não vou orar. Oração é simplesmente a alma do... Charles Spurgeon dizia: uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. Sabe por que nós estamos sofrendo tanto? A gente faz tudo, sofre tudo, dá tapa na cara da tempestade, liga para todo mundo. No final fala assim: agora só me resta orar. É por isso que a gente está ferrado com força. Primeira coisa é, oração não é a primeira reação das pessoas, e por isso elas sofrem tanto. É assim que vence a tempestade. Aí o texto diz que teve a tempestade, Paulo caiu na ilha, todo mundo encharcado, e Paulo, gente, não era esses pastor playboy que ficava, né, de bonito: traz um suco para mim, minha senhora, ô gente, vem aqui me abanar, gente, não, Paulo metia a mão na massa. Então ele caiu na ilha. Olha que problema, ele deve ter arrependido, né? Podia ter morrido esse povo todo, que era só eu para cuidar aqui na ilha, mas está todo mundo vivo. Aí Paulo pensou: vai todo mundo gripar, vai todo mundo morrer, vamos fazer uma fogueira aqui, senão a gente venceu o mar e morre de hipotermia. E Paulo, gente, o grande pregador do cristianismo, foi lá pegar uns gravetos, e aí ele conhece a nossa segunda querida missionária fofa do coração, a cobra. Fala oi com a cobra. O que é a cobra, meu Deus do céu? Fala comigo assim: é o capeta. São os testes do diabo contra mim e contra você. Se o seu mestre Jesus um dia foi levado para o deserto para ser testado pelo diabo, não pense, vossa senhoria, que na caminhada entre Cesareia e Roma nós não vamos uma hora cruzar com o capeta. E se a gente não cruzar com ele, aí que é o problema, porque aí significa que a gente está indo na mesma direção. Fala comigo: eu estou sonhando em encontrar o diabo, ele indo para lá e eu para lá. Amém? Amém? Porque senão vocês dois estão de mão dada indo para o mesmo canto. O que são os testes do diabo, gente? É aquele momento na vida que Deus fala assim: eu vou permitir Satanás testar meu servo. Eu vou permitir uma tentação, um pecado, uma luta, uma fraqueza. Eu vou permitir alguma coisa. Eu vou permitir que o diabo venha forte contra ele. Agora, muita gente está usando a frase "o diabo se levantou" de uma forma errada. Lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, uma irmã, no final do culto, o pastor Ivy Hill, gordão, uma igreja linda, mas ele, assim, gordão, negro, muito cheio de Jesus, assim. Acabou o culto, veio aquele monte de crente falar com ele, aí veio uma irmã gritando: vai passar, pelo amor de Deus. Eu preciso falar com o senhor agora. Calma, minha irmã, o povo, não, eu preciso falar agora. O que foi? O diabo se levantou. E essa frase, eu tenho questionado dela muito, porque eu acho que nem cadeira tem mais no inferno, porque o diabo só fica em pé. Porque todo mundo que eu conheço fala: o diabo se levantou. O diabo levantou. E o pastor falou: amém, irmã, eu vou atender. Deixa eu só atender o povo. Não, pastor, é agora. Eu preciso de atendimento agora. Eu estou desesperado. Aí o pastor, gente, olha, não põe um pastor nervoso. Você vai ouvir o que você não quer, vai ouvir o que você não quer e você não vai gostar. Você vai até esquecer do diabo, de tanta raiva que você vai ficar do pastor. E eu mesmo, eu não sou um pastor legal de você irritar. Quando eu fico nervoso, eu falo uns negócios que depois, meu Jesus, onde é que eu estava com a cabeça? E o pastor falou assim: irmã, calma! Vou falar agora para a irmã: o diabo não se levantou contra a irmã. Senta ali e me espera acabar o culto. Por que o senhor está dizendo que o diabo não levantou contra mim? Mulher sendo mulher. Ele olhou para ela e falou assim: o diabo não se levantou contra a irmã, porque a irmã nunca fez nada digno para merecer um ataque de Satanás. Senta e cala a boca aí, se não quiser sai da igreja.
Porque para merecer Satanás preocupar com a gente, primeiro você tem que ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. Né? O diabo se levantou, como tipo, Satanás está lá no inferno. Ai, gente, estragou minha Netflix aqui, o que eu vou fazer? Ah, vou levantar contra ele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está achando que você é quem? As que comandam? Você não é as que comandam, não. O diabo vem mesmo, gente. Eu falei esses dias na Lagoinha, eu já dei soco na cara dele, mas eu já tomei também. A gente tem que parar de ser bobo. Sabe o que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios? Eu tentei algumas vezes ir até vós, mas Satanás me impediu. Cara, Satanás impediu Paulo, não vai impedir um bando de imbecil tipo nós? Tem hora na vida que você tem que falar assim: Satanás alcançou uma vitória, eu não tenho nem mais nada para falar. Que isso, está repreendido suas negas, aconteceu. Eu detesto gente que maqueia uma espiritualidade falsa. Para de ser bobo. O diabo veio e deu no seu soco na cara. Eu tomei um soco na cara. Só que ele e as negas dele vão arrepender, que eu vou entrar para dentro dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Ai, não. Satanás assim. Não, nem. Outro dia eu fui na igreja, gente. Eu ouvi um pastor falar um negócio que eu não... E num raio de 50 quilômetros, todos os demônios estão neutralizados lá, e eu estou mandando eles para o Oceano Atlântico. Meu Deus do céu, é a Anitta? Tem que ter esse poder, gente. Jesus um dia pregando dentro da sinagoga de Nazaré, Satanás sentado ouvindo o culto todinho, levantou no meio de sermão e falou assim: encarou ele, o Filho de Deus. Quem somos nós? Um bando de porcaria para dizer que não. Não, Satanás chega perto de mim, ele tem diarreia. Parar de negar as coisas. O diabo se levanta assim, e ele se levanta com algumas atitudes. Primeiro, eu tenho visto a cobra. Sabe que cobra vem contra os crentes? A cobra do autocondicionamento. Satanás vem para pôr em nós um rótulo. Eu estou aqui com as minhas duas pulseirinhas: eu sou louco por Jesus, a Emma Jesus Freak. E eu estava usando elas virado, escrito para o povo. E Deus falou comigo assim: vira ela para o seu lado. Falei: para quê? Deus falou: eu prefiro que você seja lembrado toda hora do que eu te fiz, do que você tente mostrar para os outros aquilo que você acha que você é. A gente precisa de ser lembrado de quem a gente é, porque Satanás quer dar para a gente uma outra identidade. Um fracassado, um arrebentado na vida. Satanás é um fazedor de adesivo. Já viu que as portas de geladeira, que fica aquele monte de coisa pregada que você não usa? É tipo aquilo. Satanás escreve lá assim: fracassada na vida sentimental. Então eu. Vida financeira ferrada, igual do seu pai e do seu avô. Gente, descreveu a minha família em uma frase. Ministério ferrado, mini e estéreo. Eu demais. Depressiva. Gente, eu estou me vendo aqui. E aí a gente vai aceitando esse autocondicionamento. Tentaram colocar um rótulo em Paulo lá na ilha, sabe qual? Amaldiçoado. Não morreu no mar, mas vai morrer na terra. Quem sabe alguém está dizendo para você hoje assim: não morreu naquela situação perigosa, vai morrer de coisa menor, você vai ver. Olha, lá não conseguiu, mas aqui também não vai. O capeta quer dar um título para a gente, mas a gente tem que lembrar dos títulos que Deus dá para a gente. Quais são? Ele chama a gente de menina dos olhos dele, de delícia. É disso que Deus nos chama, nós não podemos esquecer. Essa é a primeira cobra que eu estou vendo morder o povo. A segunda, a cobra da opinião alheia. Gente, quando Paulo mexeu no graveto e a cobra picou Paulo, já sentou logo o Arnaldo César Coelho e o Galvão. Começou a narração. Isso aí, isso tem cheio de demônio. Porque, e um fala e o outro fala: pode, Arnaldo? Não, não pode. A regra é clara, esse homem, a justiça não lhe permite. Gente para narrar a nossa vida, vai ter demais. Eles vão falar sobre a sua vida, coisa que eles não sabem da vida deles. Sabem certinho o que você tem que fazer com a sua, mas eles não sabem o que eles têm que fazer com a deles também não. Então,
É a cobra da opinião alheia. Não preocupe com o que vão falar, porque eles vão falar. Se você fizer, vão dizer aparecido. Se não fizer, vão falar assim: está em pecado, tadinho, ele não é frutífero. Então tenha paz. Eu tenho uma moça hoje no meu escritório, praticamente só para apagar comentário ruim na internet. A Fernanda, esses dias ela falou comigo: Lucinho, eu apaguei hoje só 402 comentários contra você. Você quer responder algum? Falei: Fernandinha, quem responde cachorro é quem aprendeu a latir, filha. Se eu souber latir, eu vou lá responder. Deixa, eu falei hoje com o pastor Bico: responde com a sua vida. Vai vivendo, uma hora lá na frente, a pessoa te encontra e fala assim: pastor, assim, você me perdoa em nome de Jesus, eu fazia o maior mau juízo do amado irmão, mas eu vi que o amado irmão é uma benção, amado irmão. Você me dá um abraço, amado irmão? Aí você abraça ele, a fim de só quebrar o pescoço assim, né? Outra cobra que morde o povo, a cobra do questionamento. Gente, eu estava fazendo a obra de Deus. Por que Deus deixou uma cobra me morder? Por que Deus deixou um ataque de Satanás, sendo que eu sou servo dele? Por que Deus deixou um divórcio na minha casa? Por que eu tô igual rabo de cavalo, eu só cresço para trás? Eu dou dízimo. Os ímpios que eu conheço estão ganhando dinheiro, e eu sou dizimista fiel, e eu não ganho porcaria nenhuma. O questionamento. Sabe quem eu hoje tipifico na minha mente mais como grande... quando eu penso em Satanás, eu não penso num bicho de rabo. Eu penso naquele inimigo do Batman, o Coringa. Porque o Coringa, onde ele vai, ele não faz nada. Ele só deixa uma carta com uma. Deus fala as coisas, ponto final. Sua vida é abençoada. Ele fala assim: sua vida é abençoada. Sua família vai vencer. Sua família... Você é show de bola. Você é show de what? Satanás, ele não quer te matar, ele só quer deixar uma interrogação. Outra cobra que está mordendo o povo, a cobra da falta de lenha no fogo. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você não faz a obra de Deus, você não tem onde queimar o cão. O fogo que Paulo fez para aquecer as pessoas são o nosso ministério, tá, gente? Nosso ministério não é pregar, cantar, não. Nosso ministério é o quê? Gente, fala comigo, gente. Paulo estava servindo as pessoas, sim ou não? Era o ministério dele. O fogo que ele fez para cuidar das pessoas foi o mesmo fogo onde ele queimou Satanás. O capeta que vem morder nele. Se você não está fazendo nada para Deus, você não tem em que justificar repreender um capeta. Quando o diabo se levanta contra você, você vai queimar ele aonde? Você vai fazer o que com ele? Eu me lembro que um dia eu estava em casa, aí fui para o culto de jovens, estava lá no meio do culto, de repente bateram no meu ombro: Lucinho, assaltaram sua casa. Eu morava perto da igreja, saí correndo, cheguei na igreja, na minha casa, que é a gritaria, choradeira, minha mulher, o bandido tinha acabado de sair, levaram um monte de coisa. Aí chegaram os policiais da igreja, tudo nervoso, querendo dar tiro. Falei: calma, gente, calma, capitão Nascimento, calma, não, eu estou nervoso, não pode pôr a mão no meu pastor, não, eu vou matar, calma. Aí eu falei: gente, vai fazendo um boletim aí que eu vou voltar para a igreja. Você vai o quê? Não, voltar para a igreja, demais da conta. Voltei para o culto, preguei, fiz a ceia, pulei na galera, fiz moche, caí no chão, machuquei o braço naquele dia. Não falei o que tinha acontecido. Eu fui lá para o culto, queimar. É o foguinho que eu estou fazendo para Deus. Que foguinho você está fazendo? Quem sabe você não está dirigindo um pequeno grupo, quem sabe você não está participando de nada. Você vai pedir para Deus queimar o capeta em que fogo, se você não está juntando lenha para esquentar ninguém? Velho, faz alguma coisa pelo seu semelhante. Hoje eu chorei diante da televisão, vendo o bombardeio que teve na Síria. Eu chorei, falei: Deus, eu quero largar essa porcaria tudo aqui no Brasil. Eu queria virar missionário na Síria, só para cuidar daquele povo lá. Eu acabei de chegar do Nepal agora, ficamos lá 10 dias, cuidando do povo do Nepal, que vivia um terremoto terrível. Ficamos lá, dormimos no chão, eu perdi 6 quilos, peguei piolho, comi uma comida que o cão tem nojo de comer. Entendeu? Mas nós reconstruímos a casa de uma família que estava morando na lona. Foi tão lindo ver a família mudar para dentro da casa, cuidar de alguém, fazer alguma coisa para alguém. Você pode ser um porcaria perfeito, mas alguém, algum dia, em algum momento, você tem que colocar um sorriso na cara de alguém. A sua vida não é sobre você, a sua vida tem que ter algum fogo sendo feito para cuidar de alguém. Inclusive, se você quiser fazer no meu merchan aqui, e comigo para Uganda ano que vem, nós vamos para Uganda, no 1º de maio, trabalhar no maior campo de refugiados da África, durante 10 dias, vai ser muito legal. Se você quiser
pegar um piolho, uma coisa assim, vai comigo. Peguei piolho. Você, menino criado em apartamento, vai ter uma experiência High School Musical, e as Chiquititas vão ser profundamente tocadas pelo Senhor. Última cobra que está mordendo o povo, sabe qual é? A cobra da reação exagerada. Gente, quando a cobra mordeu Paulo, o que Paulo fez? Não está aí no texto? Gente, lê direito, não tem isso aí não? Ele não pôs assim no WhatsApp dele: foto da cobra me mordendo. Mandou para todos os grupos, não? Não? Ei! Qual foi a reação dele? Nada. Muitas vezes a gente está arrebentado na vida porque Deus faz alguma coisa por nós, a gente não fala nada, mas o diabo faz alguma coisa contra a gente cristaliza aquilo e fala daquilo 24 horas. O diabo fez, o diabo falou. Inclusive eu tenho uma frase para falar sobre isso. Deus fala assim: eu vou te abençoar. Você fala assim: prova. Faz igual Gideão: eu quero ver 2 provas. O capeta fala, a gente acredita de uma vez só. Deus fala, a gente pede sinal. O diabo fala assim: eu vou destruir você. Satanás falou que vai me destruir. Gente, estava tendo uma vigília de jovens lá na Lagoinha, da nossa mocidade. Eu estava viajando. E de 22 jovens que caíram endemoniados lá, 18, o demônio falou assim: avisa o Lucinho que eu vou matar ele, que eu vou acabar com ele, que eu vou destruir ele. E o meu cunhado que dirige a vigília me ligando. E o outro pastor Alain me ligando: pô, me ligando, Lucinho, o capeta está te jurando de morte aqui hoje todo dia, toda hora. Aí por fim, quando me ligou o último, eu falei: gente, mas vocês estão tristes de quê? Era para ele falar o quê? Manda um beijo pro meu amigo aí. Ele tem que estar nervoso mesmo. Agora, a minha reação e a sua não pode ser de chilique. Sabe o que a gente está perdendo muito na vida? A gente está muito exagerado. A gente é igual ator de novela Maria do Bairro. Antônio Augusto. Ai, Felipe Luiz. Olha para esse drama queen que está do seu lado aí e fala assim: less drama, please. Less drama. Less drama, my friend. Gasta seu inglês aí, caramba. Vocês moram em São Paulo, poxa. Olha para quem está do lado e fala assim: less drama. Please. In the name of Jesus, vamos lá, in the name of Jesus, I ask you, less drama, please. Reage igual gente, tá? O cão veio gritando desesperado, fica na sua aí, capeta. Pega uma senha, daqui a pouco eu te atendo. Paulo foi assim, não deu chilique, não chamou os irmãos, não saiu contando o problema para todo mundo. Ok? Como que a gente vê esse cobra? Não é gritando, porque elas são surdas. Como que a gente vê esse cobra? Com fogo. Fala comigo: com fogo. Se não tiver fogo de Deus na minha vida e na sua, nós não temos onde queimar o capeta. Mas tem fogo na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Você crê? E por fim, o missionário R.R. Paulo encontra essa fofura da natureza, que é a ilha. Fala oi com a ilha. O que é a ilha? Aí a ilha, eu enfrento tudo o resto junto para não enfrentar uma ilha. Ilhas são os testes de Deus. Ilha não é capeta, ilha não são os testes naturais, ilha não é a humilhação de Cesareia. Ilha é quando Deus fala assim: eu vou fazer um negócio agora na vida do meu filho. É o que Deus fez com Abraão, por exemplo. Ele testou Abraão. De vez em quando eu falo com Deus: Deus, não me testa, que eu não estou bom. Se o Senhor me testar, eu já estou te dando, eu não vou passar. A Bíblia diz que Deus testou Urias. E Urias não passou no teste. O que é ilha? É Deus pegar o maior cristão de todos os tempos e colocar ele numa situação pequena para ver se dali ele venceria. É a área em que nós sofremos assim, a maior humilhação. O maior apóstolo, o maior cristão de todos os tempos foi colocado numa ilhazinha. Ele ficou 3 meses na ilha, gente. É o Barcelona ficar sem o Lionel Messi 100 dias. Messi, você vai ficar no banco. Por causa de quê? Porque vai. Como que vocês vão ganhar sem esse espetáculo da natureza? Cala sua boca e senta nessa ilha aí. Não, eu estou indo a Roma. Eu tenho que encontrar o imperador. Aleluia! Deus fala assim: meu cristianismo fica até melhor sem você. Gente, uma ilusão que eu não tenho é comigo.
Todo ano eu chego para o pastor Márcio e eu entrego meu cargo de pastor dos jovens. Falo, pastor, toma isso, entrega aí para alguém crente, alguém que converteu, eu ainda estou no processo de conversão. Não, filho, não fala isso. Fala, pastor, passa isso aí para qualquer um, deixa eu quietinho aqui. Aí outro dia, nessa virada do ano, eu falei, pastor, toma aí a liderança dos jovens da igreja. Aí o pastor falou, não, filho, não. Quem eu quero que entregue o cargo, não entrega. Quem eu não quero que entregue, entrega. O que é ilha? Fala assim, é quando Deus me para. É um lugar, gente, onde aparentemente a gente fica desperdiçado, tendo muito para dar num lugar pequeno. É você que podia estar aqui nessa noite pregando no meu lugar, e o pastor te pediu para ficar na introdução, na porta. Você olha e fala assim, nossa Deus, sério mesmo? Tanto imbecil fazendo a obra do Senhor, e eu todo capacitado, estou aqui. Eu sou Paulo, eu tenho muito para dar. Por que eu estou enfiado nessa malta? Eu tinha que estar diante do imperador. Olha diante de quem eu estou. Públio, isso é nome de... Eu tinha que estar fazendo grandes cruzadas evangelísticas. Estou orando pelo pai do Públio com o piriri. Poxa. Vocês conseguem imaginar o grande apóstolo batendo de porta em porta numa pequena ilha, dizendo, tem algum doente aí? Ele foi de porta em porta. Pega uma pessoa assim no Brasil, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, que a gente admira. Imagina o pastor Silas de porta em porta, numa pequena cidadezinha do interior. Eu estou só fazendo uma comparação para você entender o que Paulo viveu. E Deus parou Paulo e colocou ele ali e falou, Paulo, você vai ficar aqui. Quando eu fui casar com a Patrícia, para casar com ela, eu fui morar numa ilha chamada Aruba, no Caribe, e trabalhar num restaurante. Eu trabalhava num restaurante vestido de Popeye, todo vestido de marinheiro, um restaurante em forma de navio, porque eu falava algumas línguas, e lá atendia muita gente de muitos países. E lá naquela ilha, 50 graus todos os dias, e não tinha internet para a gente conversar, e as poucas mensagens que chegavam dizia que ela estava ficando com outro cara, e o povo falando também que eu estava ficando com outra mulher, e não tinha nada disso, mas a gente sofrendo muito, chorando, e eu cheio de promessas de Deus que eu seria um pregador do evangelho, estava lá. Eu não tinha carro, eu ia trabalhar de bicicleta. Imagina um cara de bicicleta, uma roupa toda branca, vestido de Popeye, num calor de 50 graus. Eu enfiava a meia para dentro do coisa assim e ia pedalando. E um dia eu pedalando, chorando, não chovia lá, nunca choveu em Aruba. E eu chorando, falei, Deus, essa vida não é vida, isso não existe, o que eu estou fazendo aqui? Desde pequeno, vendo da minha mãe, eu ouço falar que eu vou ser pregador, recebi profecia, que dá até para eu vender profecia. Cadê o cumprimento? O pneu da bicicleta fura. Eu desci da bicicleta, comecei a chorar, sentei assim no meio-fio, pus os 2 pés em cima da bicicleta, fiquei chorando assim. Falei, não, Deus me deixou, me esqueceu nesse deserto, isso não é vida. E parou a caravana na minha frente. Era um venezuelano de 130 quilos, o Carlos, que era o cozinheiro-chefe do restaurante que eu trabalhava. Aí o Carlos falou, Lúcio, o que passa? Eu falei, que passa Satanás dessa bicicleta aqui. Ele pegou, colocou a bicicleta na caravana e me levou para trabalhar. A gente pegava de 4 à meia-noite. Meia-noite, quando eu saí, ele falou, Lúcio, tu quer que tu leve em tua casa? Eu não queria, que eu estava malzão. Mas ele estava com a bicicleta. Eu falei, então eu vou te levar até tua casa. Que bom, então vamos, cara. Entrei para dentro do carro, sentei. Ele falou, olha, do nada, sou devoto da Senhora de Guadalupe na Venezuela, mas eu estou querendo morrer. E eu estou querendo matar minha mulher também, e a minha vida está ruim, e eu pensando assim, entra na fila aí. E aí ele mal, e eu ouvindo ele, aí paramos na porta da minha casa. Aí eu, por educação, falei, quer entrar? Ele falou, sim. Falei, que droga. Entra que troço lá para dentro da minha casa. Eu falei, fui bem grosso, falei, não tem cadeira na minha casa que te aguenta. Senta nesse puff no chão. Ele sentou no chão e começou, então você que dia eu estou vivendo? Eu falei, não quero saber de nada, você precisa de Jesus, tá? Que você está assim é por causa de Jesus, Maria de Guadalupe resolver, você já tinha resolvido. Quer eu fazer uma oração? Quero. Ajoelha. Ele ajoelhou, Senhor Jesus fez uma oração comigo. Aí eu falei, amém, amém. E pus ele para fora. E continuei com a minha depressão. Eu frequentava uma igreja de arubianos no domingo. Chego no domingo na igreja, quando eu olho lá de trás, assim, lá na frente, eu estou vendo um arbusto. Gente, o que é aquilo? O Carlos tinha ido para a igreja, vestiu uma roupa de flor e salsa e merengue, ele estava assim, dançando.
Cheguei perto dele e falei: Carlos, que passa? Que passa que entreguei minha vida a Jesus Cristo, agora eu sou cristiano. Falei: não, que top. Quem que orou por você? Falou: foi você. Moi? Tipo, valeu aquela oração? Na semana seguinte ele aparece com uma senhora gordinha: Lúcio, mira, minha mulher. Ai, que bom, sua mulher. Não estou nem aí, pode morrer todos. Eu não quero saber de nada, eu estou mal. Aí passam umas semanas, está ele com mais a mulher e mais três meninas gordinhas. Lúcio, minhas irras entregaram sua vida a Jesus Cristo. Eu falei: que top, o Fat Family todo vindo para Deus. Eu não estava nem aí para nada. Passou uns 4, 5 meses, eu chego perto do pastor e falo assim: pastor, não estou vendo o Carlos aqui na igreja. E era difícil não ver ele. Ele disse: Lúcio, o Carlos, nós abrimos uma igreja do outro lado da ilha, e o Carlos agora assumiu a igreja, e ele virou pastor, e o Carlos agora é o nosso pastor. E no dia que eu fui embora de Aruba, meus amigos brasileiros, top, ninguém foi despedir de mim, mas o Carlos foi. E ele chegou na porta assim da sala de embarque, e ele falou assim, levantou as duas mãos para o alto, falou assim na frente de todo mundo: Deus, obrigado porque o Senhor enganou o Lucinho. O Senhor fez ele acreditar que ele vinha para cá ganhar dinheiro para casar com a noiva dele, mas não. O Senhor trouxe ele aqui para salvar esse pobre pecador. E ele me abraçou, me envelopou, me adesivou com um abraço, e a gente chorou junto. E hoje tem uma ilha, uma igreja lá no Caribe, porque um dia eu fiquei parado numa ilha. Se Deus te para numa ilha, não é porque Ele quer te matar, é porque logo depois da ilha, adivinha o que vem? Vem uma Roma para você. Mas se você não suportar a ilha, como que a gente não vence a ilha? Fica nervosinho. Então também eu vou ficar aqui indignado. Eu estou bravo com o Senhor. Olha, se isso aqui é coisa. Não. Para, respira. Estou na ilha. O pastor me deu uma célula para cuidar. É quantos? 2,5 pessoas. Beleza. Vamos lá. Vou cuidar desses dois e desse hobbit aqui. Vamos lá. Visita. Faz o melhor. Prega a sua mensagem. O pastor quer que eu dirija o louvor em que culto? É no velório. Então vamos lá. Vamos cantar mais perto quero estar. Vou cantar as músicas todas. Faz o que vem a sua mão para fazer. É em Malta que Deus te pôs. Fique em Malta e seja bem sucedido e faça o seu melhor em Malta. Na caminhada cristã de todos nós vai ter um momento que Deus vai te colocar no banco. E você vai ver gente pior que você jogando. E Deus vai fazer assim: se eu quisesse filé, eu punho meu filho aí, cala sua boca e fica sentado. Ele faz isso comigo direto. Vamos terminar esse sermão que eu estou vendo que vocês querem ir embora. Olha para cá. Olha para esses 5 aí, dá uma olhada. Algumas coisas para te dizer. Primeiro, nunca confunda mais as coisas. Não chame Cesareia de cobra, não chame ilha de tempestade, senão você vai ficar repreendendo tempestade. Tempestade, eu te mando embora em nome de Jesus. Gente, é a chuva, ela tem que cair. Ela não vai obedecer sua voz, porque ela não está te ouvindo. Não fica também mandando fogo na ilha. Ilha, você veio do quinto dos infernos, sai da minha vida. Também não fica aceitando a cobra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu tivesse ouvido essa mensagem anos atrás, eu pararia de confundir na hora das lutas. Eu ia identificar o que eu estou vivendo aqui. É uma luta natural, é um levante de Satanás, é um momento de humilhação, é uma ilha que Deus me pôs. O que é que eu estou vivendo? Então, primeira coisa, a partir de hoje, identifique as fases e os momentos que você está vivendo. Segunda coisa, olhando assim, a gente não entende muito. Não trate só uma coisa, é tudo uma caminhada. Você está numa caminhada, diga: eu estou numa caminhada. Deus colocou a gente nessa caminhada. A pergunta é a seguinte: por que Deus deixou Paulo viver esse momento de vergonha lá em Cesareia? E por que Deus deixou uma água, uma tempestade tão grande vir sobre o apóstolo lá no navio? E por que, gente, que Deus deixou uma cobra morder o apóstolo, para ele sofrer tanto e ser humilhado? A Bíblia diz que eles acharam que ele ia inchar, que ele ia morrer, que ele ia cair aos poucos. E por que Deus pegou Paulo, colocou ele numa ilha 100 dias, se deu ao luxo
de ficar sem o maior cristão de todos os tempos durante 100 dias. Adivinha por quê? Porque quando Paulo chegasse em Roma e abrisse a porta da casa dele para poder atender as pessoas e cuidar delas, Deus não queria um playboy. Deus não queria um cara que só leu sermão no Facebook dos outros. Deus queria um cara que sabe aguentar a humilhação de Cesareia, que sabe se comportar bonito debaixo de uma tempestade, que sabe olhar a cobra na cara e pôr ela para queimar, e que sabe suportar a ilha e vencer. Deus queria uma pessoa preparada para curtir Roma ao seu máximo, para sentar lá e abrir a porta da casa e falar assim: agora está aqui um domador de tempestades, um vencedor de cobras, um conquistador de ilhas. Está aqui um cara que tem mais do que um sorriso bonito para te dar. Eu sou um campeão na caminhada da vida. Eu não estou aqui só para curtir Roma, eu estou aqui com toda a bagagem dessa história toda que Deus me deu. Sabe por que você está vivendo o que você está vivendo? Deus não está pegando no seu pé, Deus não está de marcação com você, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus está construindo uma história para quando você chegar em Roma e alguém sentar diante de você e falar assim: pastor, ai meu amigo, eu estou vivendo um problema, diabo se levantou. Você vai falar assim: você veio, seus problemas acabaram, tá? Aqui é Organizações Tabajara. Ai, eu estou vivendo uma tempestade. Ih, menino, você está conversando com o doutor em tempestade. Senta aqui que nós vamos conversar. Não, porque eu estou na ilha, nada anda. Ih, meu amigo, posso te falar de ilha até amanhã. Quem entendeu o que Deus quer fazer de nós? Eu quero orar com você então. 2 orações. A primeira é para você entregar sua vida a Cristo. Porque não adianta falar isso tudo aqui se você não entregar a vida para o Salvador. Cesareia te mata. Que dirá a tempestade? Posso falar uma coisa para vocês? Sabe por que o diabo não levanta contra muita gente? Porque Cesareia e a tempestade já dão conta de 90% de nós. Para o capeta se levantar contra alguém, ele já tem que ter sido alguém que não suportou ficar em Cesareia e que aguentou firme a tempestade. Jesus mesmo, sabe quando o capeta foi mostrar os dentes para Jesus? Aos 30 anos de idade. Que o capeta falou assim: estou achando que esse menino vai me encher a paciência. Porque a maioria de nós não gasta nenhum ataque de Satanás, porque a própria Cesareia, a tempestade acaba com... Vocês viram que a cobra só apareceu lá no meio da história. Mas com cobra ou tempestade, o que for, sabe como é que nós vamos passar por tudo isso? De mão dada com o Filho de Deus. Eu li essa semana o Salmo 37 que diz: o Senhor aprova os passos de um homem bom, e ainda que ele tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. Deus dá a mão para a gente e fala assim: você está caindo, não vai não, vem comigo aqui. Ah, Deus, eu não vou aguentar, vai, Lazarento, cala a boca, vem comigo. Ai, Senhor, é meu fim, seu fim uma ova, vem, Roma é logo ali, Roma está chegando. Sem Jesus, gente, nós não vamos aguentar dar um passo. Pode tirar essa mulher aí e pôr o apóstolo Paulo de presidente, que nós vamos se ferrar. Você entendeu o que eu estou falando? Nosso problema não é essa mulher não. Nosso problema é aquela porcaria que aparece no espelho quando a gente olha lá todo dia de manhã. Aquele é o grande sabotador da nossa vida. Nosso inimigo não é o cara do inferno, é o cara do espelho. O único que pode mandar a gente para o inferno é aquela porcaria que aparece lá de manhã. Mas se a gente der a mão para o Filho de Deus, nem quando a gente sabotar a gente vai vencer a gente, porque o Filho de Deus vai cuidar da gente. E a segunda oração que eu vou fazer é para quem está parado, agarrado em algum lugar desse caminho aí, quer chegar lá em Roma, e nós vamos dar uma avançada nesse videogame aqui hoje e passar umas fases. Quem quer passar umas fases para frente aqui? Então repete comigo uma oração, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nessa noite eu preciso te entregar minha vida. Perdoa-me, salva-me, pois agora, hoje, aqui, eu decido fazer do Senhor aquele que vai me conduzir de uma Cesareia de vergonhas a uma Roma de honras. Me dá a tua mão, me dá a tua salvação, dá-me o teu Espírito Santo, pois com essa simples oração eu recebo pela fé a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer já a segunda oração, mas primeiro eu quero saber quem fez essa oração que eu fiz aqui agora pela primeira vez na vida. Levante assim a sua mão, bem alto. Quem fez essa oração pela primeira vez na vida? Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Faz assim, faz assim. Tipo o Silvio Santos, assim, isso. Só quero que fique em pé quem está levantando a mão. Fique em pé quem está levantando a mão, por favor, não tenha vergonha. Pode ficar em pé onde você está.
Vou pedir os meninos aqui à frente uma licencinha. Vou pedir a todo mundo que está em pé, dizendo que está fazendo esse compromisso, que vem aqui à frente, que a gente quer fazer mais uma oração por você. Você pode vir? Vou pedir os meninos aqui para liberarem assim. Fica aqui do ladinho e deixa o pessoal que está levantando, que venha depressa aqui à frente. Pode vir, pode vir. Chega bem à frente, pode vir bem à frente aqui. Mais pessoas vindo ali, vindo do lado. Venha. Venha. Você que fez essa oração de entrega ao Senhor, venha bem para frente. Enquanto eles estão vindo, eu vou dar uma chance para você, que eu sempre quis que os pastores me dessem, mas nunca deram. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim: quer ir lá na frente comigo? Eu vou com você lá e você vai fazer esse compromisso com Jesus. Olha para essa pessoa aí do lado e diga: você não precisa de fazer esse compromisso com Jesus, não, eu vou com você lá. Olha para essa pessoa, pode olhar aí do seu lado e dizer para ela: quer que eu te acompanhe lá na frente? Traz aí seu namorado, traz seu amigo, traz o colega, traz o desconhecido, traz alguém. Convida ela para vir, convida ele para vir. A Bíblia diz que 4 homens tiveram que ajudar um amigo a chegar até Jesus. Então é válido quando alguém ajuda alguém a chegar até Jesus. Segunda oração que eu vou fazer é por você que não veio aqui à frente, está aí no seu lugar. Eu pedi o pastor Mirko que venha, ele vai orar por essas vidas preciosas, mas eu quero orar por você que está aí no seu lugar. Você diz assim: Lucinho, eu ouvi essa pregação, e eu hoje, sabe onde eu estou? Eu estou tão mal, que acho que eu estou antes de Cesareia. Eu estou no nada absoluto. Eu estou vivendo no buraco negro gospel da fé inexistente e purpurinada do esmilinguido. Eu estou assim, não sei nem se dá para definir a porcaria que eu virei, o que eu estou sofrendo na vida. Ou você está numa Cesareia, é a hora de ser zombado, humilhado. Ou está na tempestade, um monte de lutas naturais vieram sobre você, você não está dando conta. Ou o diabo mesmo, pecado, você está sendo tentado, você não está aguentando dizer não, você está a um ponto de fazer uma besteira. Ou você está na ilha, você está fazendo tudo certo, mas nada avança, e Deus te deu um negocinho desse tamanhozinho para cuidar, e você fala assim: o que eu vou fazer com isso? Cadê o grande ministério que o Senhor tinha para mim? Se você diz: eu sou um desses, e eu queria uma oração hoje, para que Cristo colocasse a minha vida numa outra fase. Eu quero chegar em Roma, pastor, mas eu não quero chegar em Roma só para curtir Roma, eu quero ajudar outros a chegar em Roma também, junto comigo. Fique em pé no seu lugar então, se você é essa pessoa. Eu vou orar por você e o pastor vai orar por esse que estão aqui. Pai amado, eu oro por cada um dos meus irmãos que ficaram em pé, e ao ficar em pé estão dizendo: chega de Cesareia na minha vida, chega de Cesareia na minha vida. Eu estou orando por mim também. Tu sabes tudo que eu vivo nesse exato momento da vida, e como eu creio que um sermão deveria sempre ser pregado diante de um espelho, pois o pregador às vezes precisa mais do que todo o povo junto. Que o Senhor nessa noite, pelo poder do teu Espírito tão lindo e poderoso, pegue cada um dos meus irmãos que estão tristes e abatidos e ajude-os nessa caminhada. Ajuda quem está aqui em Cesareia a passar, Deus, a aguentar. Olha quem está aqui na tempestade e já está tão molhado que a alma já não aguenta mais. Olha quem está aqui debaixo de tanto ataque do diabo, tanta seta de opressão, que já não sabe o que dizer, o que fazer. Olha quem está aqui, Jesus, nessa ilha, parado, olhando para um lado e para o outro, dizendo: a minha vida parou, perdi meu ministério, perdi meu emprego, nada acontece, estou aqui nessa... Deus me ajuda. Deus ajuda cada um dos meus irmãos. Coloca cada um de nós, Deus, nessa Roma. Hoje, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor um milagre. Opera um milagre na nossa vida, Senhor. Opera um milagre na vida de cada um que está aqui. Tira essa tristeza, tira a depressão, tira o desânimo, tira a angústia, tira o medo, tira a vontade de morrer. Coloca cada um de nós aqui no lugar que o Senhor preparou para a gente, Deus. No lugar que o Senhor preparou para a gente. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs. Quero voltar aqui à Americana, a comunidade da fé, e eles me dizerem: Lucinho, aquele dia eu vi Jesus pegar a minha mão e me levar lá na frente, e eu vou entrar na minha Roma. Eu vou entrar, como o pastor profetizou aqui, essa semana que vem, eu vou entrar na minha Roma. Em maio vai ser o mês mais maravilhoso da minha vida até hoje. Eu sei que o Senhor vai fazer isso comigo. Diga comigo: meu Pai, eu recebo a Tua palavra. Vou caminhar por cada fase sem desanimar.
Nada me para. Nada me para. Eu vou até Roma. Até Roma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou pedir que você estenda as mãos, que nós vamos orar por eles. Toda a igreja, levanta a sua mão para cá. Olhem para mim, vocês que estão aqui na frente. Como vocês são especiais. Eu vou dizer de novo para vocês que estão aqui na frente, que oraram pela primeira vez essa oração. Como vocês são especiais. Essas lágrimas da senhora não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria, de começo de uma nova vida, meu amor. Melhor tempo da história da vida da senhora está chegando e começando hoje. Hoje. Levanta a mão direita para cá, igreja. Posso falar uma palavra? Vocês estão aqui na frente, olhe para mim, vocês que aceitaram Jesus. Vocês são especiais e não foram vocês que escolheram Ele. Foi Ele quem escolheu vocês. E eu vou declarar agora, os pecados de vocês já foram perdoados. O nome de vocês foi escrito no livro da vida. E nós declaramos, desse momento em diante, vocês são dele e ele é de vocês. Declaramos vocês agraciados, abençoados. E declaramos que vocês vão dar muito fruto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que concordam, digam amém. Só vira para lá para ver a festa que esse povo vai fazer por vocês. Quer ver? Vira para lá, vira para lá. Mais forte! Mais forte! Uhul! Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.
Música